que aproximadamente 1 bilhão de habitantes nesse nosso mundo eram tidos como indigentes, pessoas que não tinham o necessário, o básico necessário, muito menos onde morar, e consequentemente estava comprometida a sua sobrevivência. Enquanto isso, um grupo menor da população mundial vivia no luxo, vivia muito tranquilo. Diante dessa situação, algumas perguntas eu faço para a gente poder entrar no texto de hoje. Qual deve ser a postura do cristão perante os bens materiais? Outra questão: por que é importante nos preocuparmos com a maneira como trabalhamos? É a vontade de Deus que busquemos mais bens materiais? Qual que é o perigo de se desejar ficar rico? Eu creio que esses questionamentos poderão ser respondidos no texto desta noite. Nós estamos dando continuidade à série de sermões expositivos na primeira carta de Paulo para Timóteo. Estamos agora no capítulo 6. No estudo anterior nós vimos Paulo tratando de 3 grupos dentro da igreja, e hoje nós vamos ver mais outros 3 grupos. E acredito que os destaques desses 3 grupos que nós vamos ver é que os relacionamentos na igreja devem ser marcados ou regidos por honra, piedade e contentamento. Desses 3 grupos que vamos ver essa noite, o primeiro deles é sobre os escravos e senhores. Abra sua Bíblia aí, então. Vamos ver os versículos 1 e 2 de 1 Timóteo 6. Diz aqui: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também o que tem senhor fiel não o trate com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalha ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. É conhecido que no mundo dessa época que Paulo escreveu, havia milhares de pessoas que eram escravas. Na cidade de Roma, estimava-se que 1/3 da população era de escravos. E no império todo, o Império Romano, cerca de 50 milhões de pessoas eram escravas. Então tinha muita gente, como escravos, e a própria lei romana não proibia que os seus senhores tratassem mal os escravos. Então realmente eles eram forçados a fazer trabalhos pesados, alguns deles eram presos, outros eram açoitados. Se alguém era ladrão ou fugitivo, então se marcava esse escravo, de alguma forma, ele tinha alguma marca. Mas houveram alguns casos de pessoas em que o relacionamento entre o senhor e o escravo era muito amigável, a ponto tal de até alguns obterem a alforria, serem libertados. Era muito difícil se obter isso naquela época lá. Mas quando o cristianismo entrou em cena, vários problemas surgiram. E Paulo, em vários momentos, em outras cartas, tem tratado desse assunto. Se você olhar Efésios 6, que nós já estudamos, fala sobre servos e escravos. Colossenses capítulo 3, Tito 2, a própria carta a Filemão inteirinha também menciona-se essa situação da escravidão. E a proposta de Paulo, olhando esses outros textos, juntamente com esse daqui de 1 Timóteo 6, é que Paulo não bateu de frente com essa situação da escravatura. Mas Paulo procurou trabalhar na essência do relacionamento entre o patrão, ou entre o senhor e o escravo. Sempre mencionando que o escravo deveria trabalhar bem, tratar com respeito os seus senhores. E falava para os senhores
cuidar bem dos seus escravos, pagando o que era o certo, e sempre tentando enfatizar o princípio de que assim, Deus não faz acepção de pessoas entre senhores e escravos, né? E que deveria haver amor fraternal e um relacionamento saudável entre senhores e escravos, né? Lembrando que aqui a palavra usada aqui, que procede de doulos, é escravo mesmo, não é simplesmente um servo, né? E então Paulo vai orientar Timóteo a como orientar esse grupo de pessoas dentro da igreja, os escravos e os senhores, mas vai enfatizar muito mais o lado dos escravos. Primeiramente aqui no versículo 1, ele diz que os escravos de senhores descrentes, é a ideia que pelo menos transparece no versículo 1, eles deveriam tratar os seus senhores com honra. Aqui aparece na palavra senhores déspotas, que da onde vem os déspotas, né? No nosso português. É uma palavra muito mais, sei lá, pesada para falar de uma autoridade sobre os seus servos, os seus escravos. É muito mais do que a palavra que é usada para Jesus para falar dele como Senhor, né? Então eram pessoas assim que eram carrascas mesmo, que pegavam pesados com os seus escravos, né? E os escravos deveriam dar honra aos patrões incrédulos. E Paulo menciona aqui duas razões do porquê isso: para que o testemunho de Deus não caia por terra, e muito menos a própria palavra de Deus não seja blasfemada, né? Então a preocupação de Paulo é que o nome de Deus e a doutrina que Deus tem ensinado na sua palavra não pudesse ser ridicularizada e blasfemada. Por isso então, nós que estamos aqui, que temos patrões incrédulos, devemos pensar nisso daí também. O versículo 2 fala dos escravos de senhores crentes, que têm seus patrões que são crentes, né? Fala para eles não tratá-los com menosprezo, diz o versículo 2. Talvez essa situação de escravos crentes e patrões crentes pudesse causar uma bagunça na cabeça dos escravos crentes. Eles talvez estivessem relacionando: agora nós somos iguais, somos irmãos em Cristo. E talvez isso eles pensassem que pudesse diminuir o padrão no serviço que prestavam para os seus senhores, também crentes, né? E Paulo então está orientando a eles, né? Talvez pensando assim: se meu patrão ele é crente, ele não vai pegar pesado comigo, não vai pedir que eu faça determinados serviços, né? Vai pegar, acho que talvez só serviços leves, né? Ou senão, na mente do empregado crente ou do escravo crente, ele pudesse estar pensando: mas a Bíblia agora nos ensina que somos iguais. Como é que lá na igreja meu patrão vem e conversa comigo numa boa, me abraça e somos tratados assim como irmãos? Agora lá no serviço ele já tem uma outra postura. E Paulo então, pensando nisso, orienta os escravos que têm patrões crentes a prestar um serviço até excepcional, e mais além, se tiver um patrão crente. E ele diz aqui porque essas pessoas também são crentes juntamente conosco, escravos, né? Ou com os escravos. São amados também, tanto pelo Senhor, e deveria ter esse relacionamento de amor entre o empregado para com seu patrão crente. E ele diz também que os patrões crentes, eles têm uma responsabilidade de serem recíprocos no serviço que os empregados crentes prestam para eles. Literalmente aqui a palavra no original significa pelos bons feitos que os empregados fazem. Então os patrões têm essa responsabilidade, eles tomam sobre si dar uma retribuição para o serviço que esses empregados
estão agindo bem. Então esse é o tipo de tratamento que Paulo pede para aqueles que têm patrões crentes. Somos irmãos em Cristo, mas na hora de servir lá no trabalho, devem trabalhar com muito mais empenho, fazer um serviço com muito mais excelência. E se for um descrente, é para tratá-lo com respeito, né, para que o nome de Deus e a palavra de Deus não seja ridicularizada. Lembrando que aqui aparece a mesma palavra, aqui no versículo 1, todos os servos que estão debaixo do jugo considerem-se dignos de toda honra os próprios senhores. Essa mesma palavra aqui, honra, que eu mencionei até que os palmeirenses não gostam, né? É porque é Timão, né? Se lembra um pouco Timão. E aqui a palavra é usada para os empregados. E tinha sido usada no nosso estudo anterior para as viúvas, algumas delas, aquelas que são verdadeiramente desprovidas, deveriam ser tratadas com honra, ou seja, sustentadas e tê-las em estima. E os presbíteros também, em especial aqueles que se afadigam não só na administração, mas no ensino da palavra, deveriam receber dupla honra. E agora aqui a mesma palavra usada para os patrões. E até está num contexto do versículo 1 de patrões que porventura não sejam crentes. Deveriam ser honrados, ter estima por eles. Talvez isso até mudaria um pouco a ideia do que seja os empregados ou os escravos. Se esse tipo de atitude acontecesse, quer seja para patrão incrédulo ou para patrão crente, né? Talvez eles seriam considerados servos ao invés de escravos, né? Uma terminologia e um relacionamento muito mais ameno naquilo que acontecia entre eles. Agora nos versículos 3 a 5, Paulo fala sobre os falsos mestres. E não é a primeira vez também que ele fala sobre falsos mestres, né? Inclusive aqui mesmo nessa carta, ele menciona os falsos mestres no capítulo 1, versículos 3 a 7, no capítulo 4, versículos 1 a 5, e agora volta a tocar no assunto dos falsos mestres, aqui nesses versículos 3 a 5, que diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania de pôr questões e contendas de palavras, de quem nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. A crítica então de Paulo agora nesse contexto aqui, com relação aos falsos mestres, é em primeiro lugar que esses falsos ensinadores, eles desviam-se da verdade. E Paulo aproveita para falar do ensino dele próprio, né? Mencionando duas coisas aqui. O próprio ensino de Paulo, mostrando que existe um padrão desses princípios de Deus. O próprio ensino de Paulo provém das sadias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Fala aqui sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e provém de um ensino que conduz à piedade, coisa que os falsos mestres não trabalhavam nisso, nem com relação às sadias palavras de Jesus e muito menos com relação à piedade. E eu digo que existe um padrão de crença que Paulo está querendo enfatizar, que parece que os falsos mestres estavam fugindo desse padrão. Ele usa terminologias aqui mesmo nesse capítulo, no versículo 1 e no versículo 3, ele chama esse padrão de crença como ensino, como sã doutrina no versículo 3, como verdade no versículo 5, como fé nos versículos 10, 12 e 21, como mandamento no versículo 14, e a expressão o que lhe foi confiado no versículo 20,
Tudo para mostrar que há um padrão de ensino, há uma base de ensino que foi passada por Cristo e pelos apóstolos. E ele menciona esses detalhes porque ele quer indicar que os falsos ensinadores estão fugindo desse padrão de ensino. E a gente sabe disso pela terminologia que fala aqui dos falsos ensinadores ensinando outra doutrina. A palavra utilizada aqui significa diferente, outros, mas também significa alguma novidade doutrinária. Então parece que os falsos ensinadores estavam indo além desse padrão doutrinário que Jesus ensinou e que os apóstolos ensinaram. Eles gostavam de novidades. Hoje em dia também parece que está uma moda de ensinadores querendo falar coisas assim meio diferentes para causar um impacto maior e acabam falando coisas além do que a palavra estava querendo dizer, do que Deus já deixou registrado. E Paulo diz que essas pessoas que distorcem dessa formação doutrina, trazendo até novidades, eles são orgulhosos e nada entendem. Quando alguém se torna, irmãos, presunçoso naquilo que fala, naquilo que ensina da palavra de Deus, é orgulhoso naquilo que fala, isso acaba, parece que como que escurecendo a mente dessas pessoas, e eles acabam não produzindo, logicamente, a vida espiritual que desejam, e impede que eles conheçam a verdade. Parece que era isso que estava acontecendo com os falsos ensinadores, desviando-se da palavra e não conseguia assimilar a verdade para produzir realmente uma vida piedosa. Mas os falsos mestres também, eles, segundo o que Paulo está citando aqui de alguns detalhes, eles acabam dividindo a igreja, promovem divisões na igreja. Essa expressão que não sei como é que está na sua Bíblia, que eles têm mania por questões e contendas, a palavra mania significa literalmente estar doente. É como se fosse assim uma patologia na vida dos falsos mestres, que eles assim ficavam instigados e querendo discórdia, querendo contendas, querendo discutir as coisas. Era uma mania doentia que havia neles. E essas questões e contendas de palavras que é mencionada aqui por Paulo, gerava algumas coisas dentro da igreja. Por isso que eu menciono que eles dividem a igreja. Gerava, por exemplo, e diz aqui, inveja. A palavra inveja aqui, dentro desse contexto de ficar discutindo, essa maneira doentia de ficar levantando contendas de palavras, a palavra inveja indica que parece que duas pessoas estavam disputando alguma coisa, algum argumento, e uma delas perde o argumento, e a que perdeu então fica com um rancor daquela outra, e isso cria uma certa amargura dentro dela. A palavra então inveja parece que traz esse tipo de situação, a pessoa ficar amargurada contra o outro que ganhou a disputa de palavras e contendas que estava havendo. E ele menciona, além de inveja, provocações. A pessoa que perdeu o argumento, logicamente, está tendo essa inveja amargurada de quem ganhou, e ela começa então por não querer admitir a derrota no argumento, ela começa então a contradizer a outra pessoa. Por isso aparece aqui provocações. E ele menciona aqui também que isso leva a difamações. A palavra literalmente significa blasfêmias, insultos. Então isso vai cada vez mais elevando o nível negativo daquele diálogo e daquela encrenca que está sendo levantada aí, ao ponto tal de quem está perdendo por inveja, por provocações, começa a usar palavras que depreciam a outra pessoa. E ele menciona também suspeitas malignas. Sempre a pessoa então que está nessa situação rancorosa, amargurada, de inveja e lançando palavras
que depreciam o caráter da outra pessoa, sempre a pessoa vai ter desconfiança. Ela vai ter pressentimentos. Tem alguma coisa por detrás do que aquela pessoa falou. Às vezes a outra pessoa que está ganhando o argumento está mais ali na frente, né? E menciona-se alguma coisa, e quem tem alguma coisa contra ela fica pensando, ela quis dar uma cutucada, ela está mencionando isso por causa disso e daquilo. Então sempre fica com essa atitude de suspeitas malignas, né? E ele usa outra expressão aqui, argumentações incessantes. A palavra traz a ideia de que os dois lados ficam se incomodando um ao outro. Tanto o lado que está perdendo, quanto o lado que está ganhando nessas discussões, nessas questões de palavras, né? Ao ponto tal de essas argumentações incessantes significar provocações obscenas, ou insultos, insinuações indiretas, pouco caso. Irmãos, acho que enquanto eu estava tentando descrever essas palavras, acho que deu, talvez para você e para mim, lembrarmos que em alguns momentos nos nossos relacionamentos dentro da igreja acontecem essas coisas. Às vezes o nível de relacionamento está tão ruim entre um e outro que a gente fica assim cismado um com o outro, fica falando coisas, pensa que o outro tem outras intenções por detrás. E olha que ninguém aqui é chamado de falso mestre, né? Mas esse é o tipo de atitude desses falsos mestres. Eles acabam causando divisões, partidos dentro da igreja. E é necessário que a gente, então, se estamos tendo esse tipo de atitude, possamos deixar o Espírito Santo nos quebrantar, porque eu sei que é difícil, que a gente se conhece às vezes de muitos anos. A gente sabe dos pontos positivos e dos pontos falhos de cada um. E muitas vezes a gente mira a parte errada, a parte falha do outro. E a gente sempre quer estar bem acima do outro, né? E não querendo estimar e colocar o outro acima de nós. E isso atrapalha muito os nossos relacionamentos dentro da igreja. E Paulo fala que toda essa conduta que marca esse tipo de homem aqui, esse falso mestre, são homens que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. A ideia é assim que eles estão tão preocupados consigo mesmos em ganhar o argumento e ficar em evidência, que eles não estão interessados nas coisas mais importantes da própria palavra de Deus, naquilo até que ensina. Estão mais interessados em eles ganharem a argumentação. E esses tipos de falsos mestres também, Paulo diz no versículo 5, que eles amam o dinheiro, né? Pensam que a piedade é fonte de lucro. Na verdade, eles não estão interessados na vida piedosa, uma vida que tem uma conduta acertada com a palavra de Deus, com os princípios de Deus. Quando eles percebem que dá para lucrar com uma postura religiosa, daí então eles procuram externar, exibir algum tipo de religião, de uma vida piedosa. Mas na verdade o que eles querem mesmo é tirar proveito do lucro que isso pode trazer. Talvez isso, irmãos, possa estar acontecendo no nosso contexto de hoje em dia, em que a gente desconfia, e talvez até dá para ter algumas evidências de provas de líderes de igrejas evangélicas que estão de alguma forma se enriquecendo, tirando dinheiro, mas que são televisivos, aparecem em programas e que até parecem com um ar de piedade. Talvez esse tipo de atitude esteja por detrás, né, deles, de uma aparência de piedade, mas a ideia é, para através dessa aparência, obter o lucro. E Paulo então lança para a gente 3 testes que eu quero colocar aqui em forma de perguntas, para a gente poder avaliar o ensino de alguém, para ver se realmente alguém que esteja talvez porventura entre nós, esteja tendo algum tipo de atitude semelhante a esses falsos mestres, né? A primeira pergunta é: esse ensino
que essa pessoa está dando é compatível com a fé apostólica, ou seja, com os escritos aqui do Novo Testamento, em especial nas cartas que os apóstolos registraram, o que essa pessoa está ensinando está de acordo com esse conteúdo? Porque parece que os falsos mestres não se interessavam tanto em manter-se aqui dentro, por isso que eles se desviavam. Uma outra questão: esse ensino tem a característica de unir ou dividir a igreja? Tem certos assuntos polêmicos. E a gente deve tratar de vários assuntos que a palavra de Deus coloca para a gente conversar. Mas às vezes há um momento que a igreja está passando, é difícil conversar sobre determinados assuntos. Então talvez tenha que esperar um tempo mais apropriado, talvez por uma maturação maior da igreja, para poder abordar alguns assuntos. Porque apesar de ser positiva a intenção de quem ensina, pode causar muito frição na igreja, e isso acaba causando mal-estar dentro da igreja. Outra questão: este ensino promove a piedade com contentamento ou estimula a cobiça? Então acredito que esses 3 tipos de perguntas poderiam estar sendo feitas quando analisamos, avaliamos os ensinamentos de alguém, para sondar se está havendo alguma característica semelhante a esses falsos mestres. E o terceiro grupo que Paulo trata aqui são sobre os cristãos que são pobres. Mais à frente, ao final do capítulo, ele vai tratar dos cristãos que são ricos, mas agora aqui ele faz menção dos cristãos que são pobres. Diz aqui os versículos 6 a 10: de fato, grande fonte de lucro é a piedade como o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem em ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo, de certa forma, não sei se ele está sendo assim elegante ou ele está sendo irônico, ele está concordando com o pensamento dos falsos ensinadores, né? Supondo que a piedade é fonte de lucro, finalzinho do versículo 5. E ele começa o versículo 6 falando: de fato, grande fonte de lucro é a piedade. Só que, lógico, ele não está pensando do jeito que o falso mestre está pensando. O falso mestre pensa em ter uma aparência religiosa para obter lucro, enquanto que Paulo está querendo indicar que existe um lucro ao se demonstrar uma vida piedosa. Mas só que é um lucro espiritual, não tem nada a ver com a ganância e com um lucro financeiro, né? E ele menciona aqui, ou ele acrescenta a expressão com contentamento. A palavra contentamento significa autossuficiência, e ela está muito ligada à alma. Seria a ideia de uma suficiência da alma. Daí a ideia do lucro que Paulo está querendo dizer. Ao invés de ter um lucro material, financeiro, né? Não, a piedade vai trazer um lucro para a alma, vai trazer um bem espiritual para a pessoa. E eu diria que esse contentamento que o cristão pobre deveria ter não depende de coisas externas. Porque Paulo, por exemplo, ele revela lá em Filipenses 4,12: aprendi o segredo de viver contente. E ele usa o mesmo tempo, a mesma palavra que ele usou aqui, contentamento. Aprendi o segredo, é um segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E o segredo ele revela no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Então parece que o contentamento que Paulo está querendo mencionar aqui para os crentes pobres
tem a ver com esse seu relacionamento com Cristo, e essa vida piedosa que eles têm em exercitar o que Cristo era e quer que a gente exercite, né? Eu digo que eles são pobres, mas não são indigentes, porque parece que o indigente ele não tem o básico para a sua sobrevivência, com alimentação, vestuário e moradia. E é aquilo que foi classificado no início, quando eu mencionei. Eu sei disso pela expressão no versículo 8, que ele fala: tendo o que comer e com que vestir, estejamos contentes. Nessa versão que eu li aqui agora, fala de comer, mas outras versões, acho que a NVI, aparece sustento. A palavra indica assim, toda a alimentação necessária que uma pessoa precisa para se manter fisicamente bem. Então abrange isso daí, o comer, o sustento que ele precisa para a sua vida física. E a palavra vestir no original significa abrigo, cobrir-se. Então ela envolve não só roupa, mas ela envolve habitação também. Então parece que essas pessoas que Paulo está querendo mencionar aqui, Paulo está querendo dizer: você tem o que comer, você tem o sustento necessário para se manter fisicamente, você está coberto, você tem uma habitação, uma casa e tem roupa, então isso é o suficiente com contentamento. Então viva essa vida piedosa, né? E a razão que Paulo dá é que, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Talvez Paulo esteja pensando nas palavras de Jó, lá no capítulo 1, versículo 21, quando ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Em Eclesiastes também 5,15 diz: o homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Parece que esse tempo breve aqui da nossa vida é um tempo de peregrinação entre dois momentos em que nós estamos sem nada, nus. A gente chega num momento aqui nessa vida nus. A gente vai embora, coloca uma roupa na gente lá, mas logo essa roupa se vai embora, né? A ideia é essa, assim, que a gente não traz nada, não tem porque a gente ter essa preocupação excessiva por esse acúmulo de coisas aqui, né? Paulo vai falar mais à frente aqui que isso é pernicioso, né? É problemático para nós. Então, nos versículos 9 a 10, ele já fala então de alguns cristãos que são pobres, mas são cobiçosos, estão querendo ser ricos, né? Ambiciosos. Versículo 9 fala: querem ficar ricos. E eles são motivados, segundo o versículo 10, pelo amor ao dinheiro. O Antigo Testamento, em especial, fala muito sobre essa situação das pessoas quererem ser ricas, né? Diz, por exemplo, que isso pode se tornar um vício, querer ser rico. Lá em Eclesiastes 5,10 diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E também em Salmos fala para a gente assim, não ficar tão impressionado com a riqueza dos outros, que eles estão adquirindo riquezas e a gente continua na mesma ou até ficando menos ricos, né? E porque uma hora eles vão embora e é isso que vai ficar. Diz lá no Salmo 49, versículos 10 e versículos 16 a 17 o seguinte: como parecem o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens? Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Também em Provérbios 28:20 diz: quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. E por isso que é solicitado em Provérbios 30:8 um tipo de oração que diz para Deus não nos dar nem a pobreza nem a riqueza, mas para dar o alimento, o sustento necessário, né? E dar ali as razões para isso. E Paulo então menciona aqui que os que querem
ficar ricos caem em tentação e armadilhas. Os que querem ficar ricos são tomados de muitos desejos descontrolados e nocivos, diz o versículo 9, a segunda parte. Por isso que alguém disse que ouro ou riqueza é como água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. E os que querem ficar ricos, Paulo fala que vão mergulhar na ruína e destruição. Essa, a primeira leitura que eu fiz, acho que é da NVI, usa a palavra se afogar. É isso? Alguém está com a NVI? Mergulhar na ruína, na destruição. Mergulhar, tá. A palavra usada é uma metáfora, querendo dizer assim que alguém está se afundando, está se afogando. Alguém aqui já se afogou? Eu peguei um trauma com água, por isso que eu não tenho medo de praia, assim, só vou até canela um pouco. Às vezes minhas filhas incentivam, eu vou um pouquinho mais no fundo, mas quando começa a primeira puxadinha que dá no mar, já fico temeroso, né? Quando eu era menor, uma pessoa baixou a cabeça assim, dentro da água, assim, num lugar que de certa forma raso, mas baixou e ficou segurando muito tempo ali, tá? E eu fiquei agoniado ali embaixo. Realmente estava a ponto de engolir muita água. E quando eu saí daquela situação, eu acho que peguei um trauma de água, né? Então eu não sou nenhum peixe. Tanto é que quando a turma fala, boia aí na piscina, né? E eu fico lá dentro da perna. Não consigo boiar dentro de água nenhuma. Talvez lá no mar salgado lá na Palestina, talvez eu consiga, né? Mas a ideia dessa metáfora de que alguém que está assim, querendo ficar rico, é como alguém que está se afogando, está mergulhando e se afundando em ruína e destruição. E Paulo menciona o que talvez na época dele tenha sido um ditado, um provérbio, né? Ele fala aqui, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não está no dinheiro. O problema está no amor ao dinheiro. É interessante que na língua em que foi escrita o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a ideia não é que é assim, é a raiz, artigo definido. Mas acho que a ideia mais forte é uma raiz. Porque não está enfático que amar o dinheiro vai produzir todos os tipos de males, né? Se a gente for olhar lá para Hebreus, fala de que a amargura produz males também. Então o amor ao dinheiro é uma raiz de vários males, né? Por exemplo, pelo amor ao dinheiro é mencionado lá na parábola de Natã, no Velho Testamento, que um homem que possuía muitos rebanhos e tropas, ele quis roubar uma única cordeirinha de um outro homem pobre. Diz também que um jovem rico, muito rico, ele não quis o reino dos céus e se afastou de Jesus, porque era muito rico, quis mais a riqueza. Diz também em outra parábola de Jesus que um rico insensato, ele se enganou pensando que estava tudo bem com ele. Fez celeiros maiores e guardou sua riqueza pensando, nossa, está tudo tranquilo, está tudo bem. E naquela noite poderia ser solicitada a alma dele. Também fala de uma história verídica que levou um rico a menosprezar um mendigo chamado Lázaro. Tudo porque essa pessoa amava o dinheiro. O amor ao dinheiro também levou Judas Iscariotes a trair seu próprio mestre. O amor ao dinheiro levou Ananias e Safira a mentir para Deus. Mentiram para o Espírito Santo e, consequentemente, estavam mentindo para Deus. O amor ao dinheiro também, não sei se os irmãos lembram, quando estudamos a carta de Tiago, que levou alguns crentes ricos a oprimirem seus escravos pobres, ao ponto tal de não pagar o que era correto para eles. Tudo por ganância, por amor ao dinheiro. E é interessante que diz aqui que o amor ao dinheiro é uma raiz, não de todo o mal, mas de todos os males, no plural. E a gente se pergunta,
tipo de males produz quem ama o dinheiro? E a gente pode pensar aí, analisando a vida de alguns que lutaram literalmente para serem ricos, né? Fizeram o possível e o impossível para serem ricos. Muitos deles tiveram egoísmo, engano, usaram de fraude, perjúrio, roubaram, invejaram, causaram rixas, tiveram ódio, usaram de violência, assassinaram. Há vários casos de pessoas que ganharam na loteria e o outro sabia e foi lá, matou e roubou o dinheiro dele, né? Então esses são os tipos de males que o amor ao dinheiro traz. Mas Paulo se concentra em dois para destacar. Ele fala: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Parece que não tem como você manter o alvo no dinheiro e na verdade. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é Deus ou é o mamão. Ou é o dinheiro. Quem tem muita sede por dinheiro parece que negligencia as coisas de Deus. E Paulo então parece que estava ciente de que alguns crentes, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé. E ele fala ainda na parte final do versículo 10 que algumas pessoas se atormentaram com muitos sofrimentos. Pode ver que quem é rico tem muita preocupação, fica muito angustiado, fica, como a gente acabou de ler alguns versículos, insatisfeitos, bate o desespero quando começa a perder alguma coisa, fica com remorso. Então, realmente, as pessoas que amam dinheiro trazem para si sofrimentos. Comenta-se que uma pessoa chamada Jay Gould, um financista americano do século XIX, em sua morte, não tendo pessoas do seu lado ali, quando ele estava para morrer, que ficasse ali pranteando junto com ele, né? E tendo deixado uma quantia de 100 milhões de dólares, ele exclamou no seu último respiro: sou o diabo mais miserável deste mundo. Tinha uma riqueza enorme, mas não tinha ninguém para estar do lado dele na hora do seu falecimento. Também há um outro ponto que no bolso de um homem rico que acabara de cometer suicídio foi encontrado uma soma de 30 mil dólares e uma carta que dizia: descobri durante minha vida que as altas somas de dinheiro não ocasionam felicidade. Tiro minha vida porque já não posso suportar mais a solidão e o aborrecimento. Quando era um trabalhador comum em Nova York, eu era feliz. Agora que possuo milhões, sinto-me infinitamente triste e prefiro morrer. Essas coisas aqui só vêm a evidenciar isso que Paulo está tentando ensinar, o perigo do amor ao dinheiro. Concluindo então esses pensamentos, eu creio que os empregados eles devem demonstrar o que é o Evangelho na prática, para que o nome de Deus e da própria palavra de Deus tenham um bom testemunho. Outra coisa também que a gente pode concluir de prático é que os ensinadores eles devem deixar que essas palavras sadias de Cristo promovam piedade na vida deles, que sejam verdadeira essa religiosidade, seja verdadeira nas suas vidas e não enganosos como os falsos mestres. Outra coisa interessante e prática é que os crentes pobres, que eles não aprovem a injustiça social, porque isso destrói a dignidade humana, né? Ficar assim indiferente com aqueles que carecem do que comer, do que beber, do que vestir, do que morar. A gente não deve ter essa indiferença com eles, a gente deve buscar uma justiça, em especial para com esses que têm necessidades maiores, né? A fim de que todos tenham o que comer, vestir e onde morar. Hoje, por exemplo, a gente vai voltar para as nossas casas
vamos nos abrigar, vamos ter uma cama gostosa, quentinha, porque está frio. Temos aqui agasalhos, temos o que comer se tivermos fome, mas muitos não estão nessa situação. Eu sei que alguns por escolherem esse caminho, né? A preguiça e tudo mais, mas muitas pessoas não estão tendo oportunidades para terem um desenvolvimento melhor. Talvez a gente fazendo alguma coisa, a gente pode tirar as pessoas desse buraco e elas depois conseguirem andar com suas próprias pernas, né? E que os crentes pobres, que eles estejam contentes caso tenham o que comer, o que vestir e onde morar. Produzam vida piedosa, que isso vai ajudar a trazer esse contentamento. Que essas orientações aqui então nos ajudem, porque, como eu disse no final do estudo do domingo passado, essas coisas sendo praticadas vai trazer bem nos relacionamentos da igreja. Para que a gente saiba, patrões e empregados se relacionar, que a gente possa se conduzir também corretamente como pessoas que não somos cobiçosos pela riqueza. Amém? Amém.